Fala pessoal, estamos aqui hoje no nosso Foco Cash, mais um episódio especial. Toda semana a gente tem aí um episódio especial e hoje estamos aqui com o Marco Melo, que é uma referência aí no nosso mercado imobiliário, também referência para outros mercados, né, Vida? Na verdade, tá super dentro aí da história da Foco, né? Acompanhou a gente desde o início, acompanhou a gente a todo momento e hoje acompanha também a Foco. Então conhece toda a nossa história também, né? A diferença é que hoje a gente vem trazer troféu, né? Vem receber venda, né? É verdade. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você está vendo esse FocoCast, mas muito obrigado, Isler e Ellen, pela oportunidade da gente bater um papo aqui, contar algumas coisas, né? Falar um pouco de vida, trabalho. E para mim é uma honra grande estar aqui com vocês nesse cenário lindo, né? Tudo que vocês se propõem a fazer sempre com muita excelência, muito bem feito. E para matar os amigos de curiosidade aqui, tem muita comidinha gostosa, como sempre tem aqui na Foco também. Pizzazinha sendo feita. Hoje tem pizza. O tratamento é outro nível aqui, viu? Você vê. Coisa boa. A gente vai abordar, nesses minutos que a gente vai ficar junto, um pouco da sua trajetória, né, profissional. Você que é um cara família, um cara que a gente vê que é temente a Deus, é uma referência quando eu falei no mercado imobiliário, mas hoje eu vejo a Ares, que é a empresa que você construiu, com muito esforço e suor, né? É muito além do que uma empresa referência no mercado imobiliário. É um conceito também de marketing, é um conceito também de que ele ultrapassa o mercado imobiliário. Eu queria, já abrindo esse podcast, falando um pouco da sua trajetória, Marco Melo. A gente sabe que você veio para Uberlândia, né? Que você não era daqui de Uberlândia. Eu queria que você falasse um pouco como que você veio parar no mercado imobiliário. Você estudou para estar no mercado imobiliário? Você estudou hoje para ter a Ares? Você estudou para alcançar aí o que você já alcançou até hoje no mercado imobiliário? Essa pergunta é legal porque faz total sentido a nossa linha de raciocínio de vida, de trabalho, né? Da onde a gente pensou em começar a ter as coisas. Eu me formei em marketing, então, já respondendo a sua primeira pergunta, assim, tem tudo a ver com o que eu faço hoje, né? Eu fui encontrar no mercado imobiliário um lugar onde o capítulo 11 de Kotler ali falava assim, como oferecer novos produtos ao mercado, vendas e Estratégias de promoção. venda. Então, assim, tudo isso cabe, né, dentro dessa caixa que é o nosso mercado hoje. E aí eu fui me deparando com essas situações e fui me agradando, né? Falei, cara, parece que tudo que eu fui estudando está acontecendo aqui, é um lugar que eu posso realmente pôr em prática. Muita gente estuda às vezes, né? Faz faculdade e não consegue colocar em prática exatamente o que estudou, né? Aí fica muita teoria. Então, eu sou de Belo Horizonte, né? Assim, meu pai foi gerente de banco muitos anos, então eu passei por muitas cidades, mas a última antes de Uberlândia foi Belo Horizonte, uma cidade que eu me formei lá, né? Passei minha juventude lá, e fui me aproximando muito da questão da experiência, né? De mercado, de estudo, de trabalho. Foi onde eu comecei também a passar meus perrengues, né? A comer sanduíche na porta de metrô. Então, assim, são histórias que eu vou guardando até chegar aqui, como a primeira possibilidade de trabalho, uma revenda de gás da Ultragás, que queria abrir uma filial aqui em Uberlândia. Então você não veio Não vim para o mercado focado imobiliário. no mercado imobiliário. Não, eu já trabalhava com marketing, mas eu estava me enveredando muito para pesquisa de mercado, entendeu? Que já tem um pouco com aquilo que a gente mexe hoje. Né? Hoje a gente vê que o mercado imobiliário em si tá evoluindo bastante, mas ainda há uma carência muito grande em relação aos dados, né? Sim. Hoje a gente vê que é muito braçal. As pessoas querem um resultado, fazem na força do braço, mas tem como trabalhar com inteligência, né? Hoje até por isso que a empresa chama Ares Inteligência, né? Comercial. É inteligência comercial? Inteligência imobiliária. Inteligência imobiliária. Muita gente, inclusive, confunde, né? Assim, vocês são uma imobiliária e tal. Não, é inteligência imobiliária, né? Mas, assim, aí chegando aqui, trabalhando com pesquisa, eu fui contratado. Meu primeiro trabalho pós-formado foi
fazer uma pesquisa de mercado para ver se essa filial era viável aqui em Uberlândia. E aí, pô, entreguei a pesquisa, louco assim, né, com pouca idade, doido para mostrar serviço, e era a primeira oportunidade. Sangue nos olhos. Não, primeiro dinheirinho assim, sabe, que eu tava ganhando. Aí deu viabilidade e os responsáveis pela empresa me convidaram. Falaram, cara, a gente não tem ninguém para tocar esse projeto aqui. Foi onde eu vim para Uberlândia. Né? Larguei, olhei para um mercado em desenvolvimento, uma cidade super bacana, que a gente lá em Belo Horizonte achava que era o interior, né? Eu lembro que minha esposa, para convencer ela a vir para cá, o primeiro lugar que eu levei foi ali na João Naves com Rondon, que tinha um outdoor, um digitalzão luminoso do Center Shop ali na época. E o Center Shop. Aí eu falei assim, ó, aqui não é roça, não. Tem um Center porque- Shop, pelo menos. Tem pessoas que não conhecem Uberlândia, quando fala de Uberlândia, interior, acha que é uma cidade pacata, né? Aham. A gente tem aquele ar de interior, de ainda cidade, né, que é tranquila, né, em algumas regiões, mas é uma cidade grande, né? Então, quem vem de fora e visita aqui se surpreende com a riqueza da nossa cidade. É uma cidade muito grande e que ainda você pode viver com qualidade de vida, né? Que foi uma das coisas que foi me chamando a atenção também. Ó, eu vim para esse lugar, fiquei 1 ano e meio nessa empresa e aí me aproximei da Realiza, do Zé Humberto, né? A gente frequentava a mesma igreja e aí o Zé, muito perspicaz, olhou e falou, você tem um perfil massa, eu quero que você vá para a Realiza. Esse foi que ano que foi? Esse foi 2008. 2008. 2008. Então, em 2008, você deu aí seus primeiros passos. E eu não entrei como comercial. Existia, na verdade, uma promessa. Assim, eu falei, Zé, ele falou, você sabe, era aquela obra do Imperial Residência, e aí falou assim, você sabe mexer com gerenciamento de custos? Aí eu olhei para ele e falei, sei. Eu sei qualquer coisa que você quiser, entendeu? Qualquer coisa. Eu falei, eu gerencio hoje uma empresa, né, que ela tem mais de 20 funcionários, minha primeira experiência como gestor e tal, mas eu não tenho preguiça, eu aprendo rápido e tal. Aí eu fui ser controller de obra. Eu nem sabia o que era isso. Fui ser controller de obra. E o controller de obra, o Wesley Ellen, é o cara que pega antigamente, né, uma prancheta com toda a composição de custo por serviço da obra, e ele sai conferindo para ver se está batendo com o orçado com o realizado. E ele tem a chancela ali na mão de falar, tá dando prejuízo, né? Ou tá acima ou abaixo. É uma responsabilidade grande, né? Enorme para quem não sabia fazer, mas para mim foi massa, porque foi ali que eu fui conhecendo obra. Eu não sabia a diferença de cimento para concreto, nada, mas eu fui ali, cara, toda vez que batia a laje, eu ia, subia na laje, andava de botina, trabalhava naqueles espaços de madeirite ali que eles constroem hoje, né, com o apoio da obra, almoxarifado e tal. E aí começou a minha carreira, só que eu falei com o Zé, eu vou entrar e vou fazer, só que o dia que tiver uma vaga no comercial, eu quero ela. Aí ele falou, não, tá combinado. Aí passaram-se 1 ano e 8 meses, por aí. Foi um prazo bom que deu para você conhecer, né? Meu, se eu não tivesse passado pela obra, assim, eu falo que a obra foi a chancela de tudo, sabe? Assim, foi o esteio mesmo da nossa carreira, da nossa profissão, porque divisão de módulo na época a gente vendia Minha Casa Minha Vida, por exemplo, saber que eu não poderia salpicar a venda dentro do complexo, saber que tinha um modelo de execução, saber como o engenheiro pensava, quais eram as limitações da obra, né? Assim, até hoje a gente faz assim, você faz alteração de projeto para cliente, né? Então, assim, eu sei a vida dos caras hoje, entendeu? Então, tem situações que você se depara hoje que você toma decisão baseada no que você aprendeu nesse tempo que você ficou na obra. Exato. Então, para mim, foi muito importante. E eu fui passando por todas as etapas de uma construtora também, né? Então, fui participando de tudo, fui tendo ciência de tudo, fui sendo chamado para várias reuniões que também não tinham a ver com o meu setor, mas eu fui me aproximando. Eu fui conhecendo uma construtora por dentro. Aí surgiu a vaga do comercial, aí o Zé me chamou, o Zé Humberto me chamou e falou assim, surgiu a sua vaga. Aí eu fui pro comercial e de lá não saí mais. Aí cheguei até aqui. Foi que 8 anos de Realiza, né? 8 anos de Realiza é muito tempo. Aí, uns 6 anos no comercial. Praticamente 6 anos. E lá você lançou quantos empreendimentos, mano? Nossa, cara, foi uns 20 e poucos. 20 empreendimentos. Chegou não só em Uberlândia. Não, fora Ituiutá, Baraguari, Anápolis, eu ajudei muita coisa, Anápolis, Montes Claros.
E você você cuidava da Nacional ou era só É a porque região de Uberlândia? a Realiza foi se expandindo muito, né, assim, então era muito forte em Uberlândia, como continua sendo, só que aí ela, com o programa Minha Casa Minha Vida, ela foi ganhando mais, geograficamente, mais espaço. Então ela foi para Goiás, que hoje ela é super referência, Anápolis principalmente, né? Rio de Janeiro, estado de São Paulo e Minas. E aí Minas ela subiu, né, na verdade, para o norte de Minas, que foi Pirapora, Montes Claros, Janaúba, São Francisco, essas cidades todas. Então ela foi capilarizando, né, o modelo construtivo dela e, e a gente foi. Eu vejo que a ambição, né, fez você eh, entender e passar por esses processos na Realiza. Porque a gente se depara aí com as oportunidades que passam pela nossa frente e às vezes a gente deixa escapar, né? Você poderia muito bem falar, não vou participar dessa reunião, desse cargo, eu não vou para esse cargo porque não é o que eu estudei, não é o que eu gosto de fazer, né? Eh, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades que passam na nossa frente. É o que a gente prega aqui diariamente dentro da Foco, para as pessoas que estão perto da gente, que não podemos ter espaço para desculpa, né? É, Quando ele virou para você e falou, você sabe fazer um planejamento de custo de obra? Você falou, cara, eu tô pronto. é isso aí. Né? Se eu não sei, eu vou atrás, eu vou Entender. conversar com quem sabe. E nessa época, nós estamos falando de 2008, não tinha internet forte igual é hoje. Se você digitasse lá no Google o que era planejamento de custo de obra, não ia aparecer muitas das vezes. Hoje, a informação ela chega Ela é fácil. rápida. Não, e eu lembro até hoje que eu não sabia absolutamente nada desses jargões de VGV, essas coisas que a gente Aham. fala hoje. E aí o Zé Humberto, ele começou a... É porque ele é um gênio, né? Assim, ele é um cara admirado, assim. E aí ele começava a falar comigo como se eu soubesse tudo. E ele tem essa facilidade, né? Eu falei, cara, o que esse cara tá falando, né? Aí ele começava a falar uma palavra, já no segundo dia eu tava com um caderninho do lado, eu pegava e anotava. Acabei fazendo um glossário de, Dessas de, de linguagens. significados, assim, Aham. do que... Aí, de repente, no dia seguinte, então, o nosso VGV vai ser 80 milhões. Eu falo, VGV eu já sei o que é. Aí ia, sabe? Então, assim, o ser humano também, ele precisa querer, né? Sim. Assim, ele precisa ter essa capacidade de querer, que é o mais importante, né? É, e o querer também envolve várias coisas, né? Envolve o conhecimento, envolve a habilidade, mas envolve muito mais atitude, né? De querer fazer, de querer se aproximar, de querer crescer. E aí a minha vida foi isso, né? Conhecimento, habilidade e atitude. E quando você sai da Realiza e vai para Alphaville, né? Que você Uhum, fez essa transição. uhum. Foi uma das decisões mais difíceis que você tomou na sua vida? Porque você tá ali 8 anos numa empresa, como a Realiza, que é uma empresa grande, que está crescendo, E né? nesse meio tempo você já tinha vindo de Belo Horizonte pra cá. Já é uma Já mudança tava com grande. filho, né? Aí Já você tinha já tinha o filho. seu filho. O Primeiro. maior peso que a gente tem de tomar uma decisão hoje é de olhar para nossa família, né? Assim, você como responsável pela sua casa, né? O que que isso vai afetar, né? Você pode pôr tudo a perder, né? Assim, em uma decisão que você toma, você pode pôr tudo a perder. Mas eu lembro que nessa época, assim, eu tinha um incentivo tão grande da minha esposa. A Ana Raquel, ela sempre foi uma esposa incentivadora, sabe? E, e ela me abençoou com um curso na época, né? Que eu fiz o método CIS. E eu, assim, fui para lá arrastado, né? Foi bem no finalzinho de 2000. Eu entrei na Alphaville em setembro de 2016. Eu fiz o curso em agosto de 2016. Ou seja, um mês antes de eu entrar. Aí era um final de semana, né? E aí eu olhava o vídeo daquele cara na internet, eu falava, cara, esse cara só fala coisa óbvia, o que esse cara fica falando? Ah, que sorri, traz alegria. Eu falei, cara, o cara ganha dinheiro falando um negócio desse. E eu era muito resistente, né, de ouvir o Paulo Vieira, essas coisas todas. Aí um belo dia ela falou assim, ó, eu chegava sempre em casa e reclamava, ó, que é o patrão, que é a equipe que não faz, que não sei o que lá.
E eu nunca tive aquele senso de autorresponsabilidade, sabe? Aí um dia ela pegou e falou assim pra mim, ó, as coisas estão do jeito que você quer que elas estejam. Eu lembro até hoje disso. Ela jogou isso no seu peito. Jogou. E aí eu me senti assim, pouco admirado, porque isso por homem é terrível, né? Talvez um dos maiores medos que a gente tem, de não ser admirado pela nossa casa, né? Pela nossa família. E aí eu olhei e falei assim, cara, ela tá, tipo assim, né? Por quê? Porque você chega aqui em casa, você vai mexer no celular, você vai assistir televisão, você não pega num livro, e ela é muito estudiosa. Ela devora um livro assim em horas, sabe? Aí eu olhei e tomei um baque com aquilo, né? Passou mais uma semana, ela jogou assim, ó, tá aqui, nós vamos no Método CIS. Aí eu falei, não, que eu não posso, esse final de semana eu tenho que trabalhar. Eu falei, ó, comprei hotel, passagem de avião e comprei o ticket do evento. Aí eu fui. Mais ou menos Conecta Imob, lembra? Mais ou menos isso, assim. Eu não queria de jeito nenhum. Aí a primeira pergunta do Paulo Vieira lá, ele falou assim, quem veio pra cá arrastado? Aí eu levantei perna, braço, falei assim, eu? Quem não acreditava? Cara, foi o final de Você semana. que fica me julgando aí. Eu tô aqui arrastado. Foi o final de semana que eu repensei minha vida inteira. A pizza chegou. Que é isso, hein, Brian? Aí Ô, sim. Brian, você Não. passa vergonha. Ainda Falei que a não. pizza chegou, Não, lá traz tá- o prato vazio. Não, eles estão vindo trazer primeiro fazer a mesa, né? Fazer a mesa, bonitinho. Cara, e esse, Não, e olha esse só. evento, ó, que lindo, hein? Olha só o... Talher de. É ouro isso aqui? Olha só. Guardanapo, filho. Não é qualquer guardanapo, não. Boa. Olha, rapaz, essa Obrigado. pizza tá bonita, hein? Cara, e aí eu repensei minha vida inteira nesse evento e vi que para que as coisas mudem, a gente precisa mudar. E aí eu comecei a mudar, cara. Eu lembro até hoje, o dia que eu fui pedir para sair da Realeza, o Zé Humberto falou para mim assim, ó, foram os melhores 30 dias seu trabalhados aqui nessa empresa. Eu saí com essa fala dele. E aí eu falei assim, quando você muda, tudo muda. E passou, sei lá, 10, 15 dias desse evento, a Alphaville me chamou, me ligou, e aí a gente foi construindo uma história nova. Aí foi muito difícil eu sair de uma história linda, né, que eu tenho guardada para mim até hoje, que foi a Realiza, né, a empresa que eu honro, tenho gratidão, né, para ir para um passo desconhecido, né, apesar de ser a maior urbanizadora do país, a mais reconhecida, eu estava indo para um espaço desconhecido, onde aqui também não estava legal, Tava, né, e o desafio era grande, mas eu estava movido, assim, aquela fogueira estava muito acesa, entendeu? E ninguém podia me parar. Eu falei, cara, ninguém vai me parar nesse objetivo. E aí foi, e a história conta, né? Isso aí é importante a gente tocar nesse assunto, porque é como diz a frase que eu peguei lá no seu Insta, que você pegou do Bernardinho, né? Exato. E até coloca a frase aqui, Fabinho. A frase é ao Aos campeão, campeões o aos desconforto. campeões o desconforto, né? Você trazer essa frase por algo mais simples, é simplesmente você não viver na zona de conforto. Porque às vezes os 8 anos que você estava na Realiza, você já tinha conquistado o que era para conquistar. Sucesso é lançamento, referência no mercado imobiliário. Eu lembro que o meu primeiro contato com você foi em 2014, eu acho, 2013, eu não lembro muito bem. Foi no Village Paradiso, ou no 2013. Anitta. Acho que foi no Anitta. Os dois foram 2013, então foi 2013, 2013. Que o empreendimento vendeu em Foi, 4 horas. 4 horas. É. O Village Paradiso vendeu em 4 horas. E continua sendo sucesso, porque a gente teve revenda recente de casa lá de 1.300.000, né? Então, você procurar sair da sua zona de conforto e ter humildade também para buscar conhecimento, porque eu acho que você falando aí em relação a ter ido, né, fazer a imersão, que fala, vida? Como imersão, que é? Imersão, né? É o método CIS. Foi importante para você virar a chave, né? Essa frase ela é contextualizada, né? Assim, ele coloca ainda assim, jamais perca o espírito de aspirante, né? Que é o cara que quer, que sabe de onde veio, entendeu? Que nunca esquece a sua essência e que luta e vence diariamente para poder conquistar, né?
A nossa vida é assim hoje, cara. Assim, eu nasci de família rica, vocês também não. A gente tem um negócio para tocar, né? Com todas as nuances que esse mercado se propõe a nos trazer e os desafios, as competições, os egos, Sim. né? E tantas coisas que a gente enfrenta no dia a dia. E a gente precisa lembrar da nossa constância, né? De que ser campeão uma vez pode até ser fácil, mas você ficar com a constância, né? De, É o de mais se- difícil. É o mais difícil. É o que ele fala, né? Nesse contexto, né? O cara levantar de manhã, o campeão mundial, levantar às 5 horas da manhã para treinar e olhar e falar, eu não preciso treinar às 5 da manhã. A gente nunca esquecer de onde a gente veio, né? E que isso aqui nos trouxe até aqui e pode continuar nos levando para frente, né? Esse espírito de campeão, ele deve nos levar para frente, porque a nossa essência está junto aqui, né? E foi assim que depois eu saí e vi uma oportunidade com a Ares, né? Que acho que já seria a sequência, né? Falando um pouco da Alphaville, eu acho que a gente pode explorar mais da Alphaville, Marquinhos. Vou falar Marquinhos, Ah, gente. Eu sem Marco Mello Marquinhos, porque quando você sai da Realize e vai para Alphaville, eu vi uma postagem sua antiga que fala um, ca- um, um capitão acho que é da Marinha, da Aeronáutica, falando sobre a importância de você valorizar os pequenos gestos. Você quer mudar o mundo? Começa primeiro arrumando sua arrumando a cama. cama, É. né? A pessoa fala, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer grandes coisas, eu quero mudar a vida. Às vezes o gestor fala isso, eu quero mudar a vida da minha equipe, eu quero mudar os resultados da minha equipe, mas será que dentro dele ele começou a ter essa mudança? Nos pequenos, e é onde entra a constância. Constância é nada mais do que, não é você fazer grandes feitos, é você fazer pequenos feitos para você alcançar aquilo que você quer, né? A gente fala muito aqui na Foco. Fala muito fazer o que tem que ser feito. Porque a gente Exatamente. sabe o que tem que ser feito, só que às vezes a gente não faz. O óbvio, né? O óbvio. Repetir o óbvio. A gente fala muito disso, que quando a gente olhou o desafio de montar a Foco, a gente não sabia o que a gente ia fazer. Vocês aqui, ó. Me dá aqui. Fica à vontade. Vamos lá. A gente não sabia o que ia fazer. A gente abriu jeito nenhum. a empresa, saiu, desvinculou da empresa que a gente estava, e Aham. aí a gente começou a ver a primeira coisa. Vamos ver o imóvel, vamos ver o que a gente vai fazer. Aí viu o imóvel. Quando a gente olha para a situação econômica do país, que era o início de uma pandemia, quando a gente olha para os concorrentes, nossa, que era muito maior, meu menor concorrente era muito maior que eu e era muito, muito mais tempo no mercado que eu. Eu vejo vários tubarões, né? E na vida, obrigado, viu? Nada. E na vida eu vejo o seguinte, ou você, que ele fala isso também na postagem que você fez, ou você para e encara o tubarão e aprende ali a se impor perante eles, ou você coloca o rabo entre as pernas e vai apenas deixar a vida levar, né? Eu acho que essa música do Zeca, eu gosto muito do Zeca, gente, pelo amor de Deus, não me cancelem por causa disso, mas a gente não tem que deixar a vida levar, não, a gente tem que plantar, porque se a gente planta, a gente sabe o que vai colher, e quando você toma essa atitude de encarar o Alphaville, porque o momento que você foi para o Alphaville, pelo menos aqui em Uberlândia, não era um momento favorável. Eu lembro que as vendas estavam travadas. Tava difícil. Tava difícil de vender. Não foi fácil, não. A gente passou por Primeiro porque o mercado também era 15, 16 e 17, né? Que era ali o impeachment da Dilma, Uhum. onde as coisas no país estavam daquele jeito, né? Pô, a Selic alta, então investimento financeiro valendo muito a pena, renda fixa batendo mais de 1% ao mês. E as pessoas olhavam pra gente, né? E eu falei, cara, por que eu vou pôr meu dinheiro nisso? Então, aí ficava aquela coisa, né? E aí a gente foi arrastando, mas foi determinado. Não tinha entregado o Alphaville 1. Não tinha. Né? Entrou com uma super oferta, né, no 2, porque acabou nem dando tempo do Alphaville 1 ter revenda.
E aí depois sagrou-se o Terras Alfa, né? Porque foi uma estratégia muito correta, assim, muito... Querendo ou não, teve também um percurso ali entre o Alphaville 1 e 2, na época ali de consagrar também, porque querendo ou É, não, hoje você olha pra trás, até a gente mesmo, poxa, por que que eu não comprei lá é, atrás? é E verdade. eu acho que muita gente pensa, porque hoje a gente revende Alphaville ao dobro do que a gente É. revendia lá atrás. E eu tive também o privilégio, eu falo muito do Chrysler, eu tive o privilégio de entrar no mercado em 2016. Uhum. Então foi realmente no ano que a gente teve que aprender a trabalhar no ruim. É, Hoje, quando a gente olha o mercado é é isso maravilhoso, aí. maravilhoso. Você vende fácil, eu estava até mostrando hoje para os meninos mesmo. Às vezes a gente roda um robozinho na minha agenda, né? Agenda Aham. antiga e tal. O cliente que eu tinha mandado um lançamento da Realiza, final do ano passado. O cliente me respondeu hoje. E o cliente responde já querendo comprar com dinheiro. Na época, não. Na época, você tinha que, ó, ralar, Oi, eu suar falo que não para tem lista conseguir. ruim, né? Não Assim, tem. não tem lista fria, morna ou quente. Tem time do cliente, né? E tem gente para fazer o time acontecer. E tem o trabalho para ser feito. Exato. Não Então, tem segredo. Então, a gente aprendeu a trabalhar nessa época difícil. é, Então, quando a gente passa por que passa hoje, vê o mercado hoje, fala, cara, é só questão de trabalhar. É repetir o óbvio, é fazer o que tem que ser feito, é ter constância. É simples. E você vê hoje as pessoas que fazem isso, que seguem isso, elas atingem o elas têm resultado performance. É isso mesmo, aí. sem... Marquinhos, quando você vai para Alphaville, tem aí um desafio muito grande para você. Porque você está competindo no mercado que não estava favorável, né? Não estava um mercado igual é hoje. Você vê que nem a pandemia travou o mercado imobiliário, quanto 2015 ali, 2016. O mercado estava travado, né? Inclusive, grandes construtoras que a gente conhece aí passou momentos delicados e até pararam a operação aqui em Uberlândia algumas. E aí você pega um produto que já tinha lançado ali o Alphaville, você entra no mercado que é onde você sabia que os seus parceiros que iam entregar o que você precisava estava focado em outros produtos, porque Era outra região também, né? era uma região que ninguém ainda tinha É comprado a isso. ideia, É isso. que a galera tava apostando na Zona Sul, a Brasal tava em É. ascensão na cidade, a Rodobens estava O próprio em Cidade Jardim ascensão, tava com o Versalhes lançado, né? Versalhes, Cirela ainda tinha, O Varanda Sul. Varanda Cirela Sul. estava aqui também ainda com unidades ainda para vender, o Varanda Sul, aí você entra no mercado para poder colocar a marca da Alphaville em evidência. E eu lembro que quando você fala da constância, porque toda semana você fazia algo diferente. É. Eu lembro que você conseguiu, no primeiro semestre, não vou lembrar o ano, tá? 2015, 2016, não sei. Você conseguiu colocar 300 ações. É isso aí. 300 ações para reverter esse quadro. Queria que você falasse um pouquinho qual foi essas ações, qual foi essa estratégia, e o que você fez, o que você pensou. Cara, eu falo que a gente foi ficando. Eu entrei na Alphaville, primeira viagem que eu fiz para São Paulo, o Chico, que na época era meu direto, né? Ele falou assim: bem-vindo ao Alphaville. Esse é o maior VGV em estoque da nossa companhia. Esse é o maior gigante, esse é o gigante. Menina, essa aí é a maior bomba que você vai ter que... Só que ele me mostrou assim. Aí eu tinha duas opções, né? Ou eu me amedrontava e falava, cara, O que eu vou inventar? ou eu mostrava que o negócio podia acontecer mesmo, entendeu? Aí eu falei, ó, milagre não é de um dia para o outro, mas você nunca vai me ver aqui sem trabalhar. Foi isso que eu falei para ele. E aí, no primeiro mês que eu entrei, eu lembro assim, ó, que o Alphaville 2 foi lançado em dezembro de 15. Então,
de dezembro de 15, aí seria janeiro, a- já Eu tava. lembro. Eu não tava Até ainda. a data que eu entrei, que foi setembro, tinham sido vendidos 6 lotes. Assim, de janeiro a setembro. Aí, só que eu não sabia né, O histórico. desses dados. E aí, no primeiro mês, eu fiz 21 vendas. No meu primeiro mês, assim, fechado, né? Então, final de outubro, eu entreguei 21 vendas. E aí ele me chamou e falou assim, ó, deixa eu te falar, o que você entregou aqui é 3 vezes mais do que tinha sido feito até então. O que você fez? Aí eu falei para ele, ó, isso é uma história longa de um tempo de mercado com respeito das pessoas, de trabalho dia a dia, mas nós vamos enfrentar vários desafios ainda. Espera, calma, né? Assim, foi um mês bom, tipo assim, né? Foi um mês bom. E aí depois começou, cara. Havia uma paulada de 6, 5 lotes por mês, 3, 4. E aí a gente não parava, porque eu acordava todo dia e eu era alimentado. Eu sempre via assim, pós método CISA, sempre via assim que era uma fogueira, que se eu não colocasse a lenha, ela apagava. E colocar a lenha, na verdade, é também colocar nos outros, não é só em você não, Sim. entendeu? E aí eu começava a puxar as equipes. Às vezes eu trabalhava com imobiliários maiores, às vezes as maiores estavam em outro projeto, pegava as menores, e aí eu ia, tinha um corretor focado, pegava mais outro dali, outro daqui, e ia fazendo um time acontecer, para sempre ter venda. E aí as 300 ações, nasceu assim um dia da minha cabeça, que eu falei assim, ó, nós vamos ter que mostrar e simbolizar o que é vender um Alphaville 2 no Grande Marileuza. Então eu tenho que mostrar para o pessoal de São Paulo que não é simples. Não é uma região que é antiga, consolidada, é uma região nova. É que a gente tem desafios, a gente tem que vender aqui primeiro para depois vender ali e tal. Aí eu rodei com eles aqui na Zona Sul, mostrei a consolidação. Falei, ó, é contra isso que nós estamos disputando, entendeu? Então, sempre que sai 5 vendas aqui, a gente tem que estourar champanhe, né? E aí simbolizou as 300 ações, o time veio todo junto, foi aí que eu fui para as imobiliárias, foi aí que eu comecei a falar com todo mundo, que eu falei, cara, eu tenho que arrumar um link com essa turma para eu estar sempre sendo visto, para as pessoas sempre lembrarem do produto. Aí eu fazia evento lá, às vezes ia 2 pessoas no evento, mas eu movimentava uma semana imobiliária, entendeu? Uhum. Então, assim, nunca ficava vazio o trabalho. Sempre tinha alguém falando, sempre tinha alguém ofertando. Então, isso é a constância, né? Entendi. É você colocar um tijolinho ali, né, vida, todos os É, dias, né? Uhum. Você todos tem os falado muito isso, né? Às vezes eu viro pra Ellen e falo, nossa vida, a gente precisa encaixar algumas coisas ainda que não estão encaixadas dentro da nossa empresa. Aí o que você fala? Na verdade, a Foco em si é uma empresa nova, né? Uhum. E eu sempre tô falando com o Isler, calma, paciência. Vamos continuar fazendo o que tem que ser feito, vamos repetir o óbvio todos os dias, Uhum. porque isso acho que para o gestor, para a pessoa que está ali à frente do trabalho de uma empresa, ou até mesmo de uma equipe mesmo, tem que estar sempre ciente que tem que repetir o óbvio. Ah, É. mas eu já falei. Fala Repete. de novo. Fala de novo. É. Confirma, fala novamente. E eu sempre falo com isso, você tem que entender que a gente tem menos de 3 anos. Eu, querendo ou não, eu vou competir com empresas aí que eu tenho. Porque o Isla tem uma mania muito grande de comparar, mas o fulano de tal, mas o Beltrano. E eu sempre falo com ele, cara, a gente tá competindo com empresas que têm 30, 50, 10, 15 anos aí. Não tem como você falar que a gente não tá fazendo É. nada. É 3 anos. 3 anos. Pega uma criança de 3 anos hoje. A criança ainda tá na fase de evolução, de crescimento. Então, é questão de ter paciência mesmo e continuar fazendo o que tem que ser feito. Pode deixar. É. Isso é fato. A gente sempre tem que continuar e acreditar e repetir e fazer até chegar naquela parte que a gente fala, não, ok. E nunca vai estar 100%. É isso aí. É isso aí. Nunca. Porque se sempre tivesse 100%, a gente não teria essa parte nossa mesmo de falar, não, eu preciso evoluir, não, agora eu tenho que crescer. Não, eu resolvi o marketing, não, agora eu tenho que resolver o ADM. Aí o ADM vai e alguém sai, aí você tem que voltar pro marketing.
Isso, a gente nunca tá na zona de conforto. É sempre colocar a lenha na fogueira. É isso. Pro lado positivo. Não, e assim, ó, e dá até um recado pra quem tá vendo. Toda vez que você for olhar comparando com o outro, sempre pergunta como eu tava há 3 meses atrás, como eu tava 6 meses atrás, como eu tava há 1 ano atrás. Essa é a melhor comparação com você mesmo. A gente tende a olhar pra fora. É importante que a gente olhe, mas assim, o melhor de tudo é você olhar para o seu crescimento e saber que, vou usar uma frase que você começou, e saber que o grande sucesso vem das pequenas vitórias. Do degrau, do tijolinho, é isso, é olhar e falar, o ano passado eu cumpri só 50% da minha meta como pessoa, Marco. Esse ano eu já fui para 67%. Então, assim, olha para você ver que diferença. Ah, mas o Elon Musk fez 100%. Beleza, o Elon Musk é alienígena. Ele é ele e você é você. Entendeu? Deixa ele lá e tá tudo certo. Sabe o que eu descobri ontem? O meu nível de QI é o mesmo do Elon Musk. Esse... Eu tô muito chique, cara. Muito chique, muito. Tão nojo agora. Só falta montar a Tesla agora. Aqui, ó. Só falta fazer Já tá claro. o foguete pra levar nós pra Mas lua. já tá, falta só ligar na tomada, né? É o foguetinho. Que é elétrico, né? Tudo elétrico. Fogo, né? Querendo ou não, é nosso principal, né, hoje. Baseado nesse contexto, né, você, né, às vezes a sua pequena vitória é passar um dia sem beber o refrigerante. Ou a sua vitória vai ser arrumar a cama. Se naquele dia difícil, você não está acostumado a arrumar a cama, você passa um dia difícil e no final do dia, você chega para poder deitar, pelo menos sua cama tá arrumada. E não tem sensação melhor que você deitar numa cama arrumada. Cara, eu falo muito assim, as pessoas hoje, elas mesmas vão colocando metas impossíveis para elas. Então, tipo assim, o cara, ele quer fazer um 2023 diferente, ele já começa a querer assim, na área da saúde. Não, eu vou correr a São Silvestre esse ano. Beleza, cara, mas você não deu uma volta no quarteirão ainda. Sabe assim, é uma meta que vai te tirar da cadeira ou vai te deixar na cadeira porque é impossível. Aí eu falo assim que, eu brinquei uma vez com um amigo meu, né? O fato de você pensar em ir correr no parque e ir ao parque já é uma pequena vitória, porque assim, o tanto de coisa que aparece para você não ir no parque é inacreditável, meu. Ah, não, fez calor demais. Não, fez frio demais. Não, Tá chovendo. Meu menino agarrou na minha perna. Ah, o carro tá com pouca gasolina, vou ter que parar no posto. Então, cara, olha o tanto de obstáculo que você tem para chegar no parque. E se a gente não comemorar essas pequenas vitórias, né, essas lenhas colocadas nessa grande fogueira, a gente não sai do lugar. Marquinhos, e falando dessas 300 ações, você sabe que a gente é uma empresa que gosta muito de trabalhar isso, né? Falando dessas 300 ações aí, que foi em que ano? Você lembra mais ou menos? 2017. Você lembra mais ou menos que tipo de ação que foi feita? Como que você trabalhou em cima disso? 80% das ações eram ações, eu chamo de analógica hoje, né? Porque, assim, o digital ainda estava caminhando e para a região que a gente vendia, o digital não pegava. E hoje a gente já está em uma ascensão tão grande do digital que está saturado. Exato. Né? Então... que inclusive, meio do ano passado para esse ano, as pessoas já começaram a pensar diferente em ação, né? Começaram a... Né? Assim, vocês são prova disso, né? Que amam fazer ação analógica, né? Ir para os eventos e construir as ideias e ver as captações, de que forma... O famoso boca a boca, né? Network, a gente gera... no início, quando eu e a Ellie começou como corretores, a gente tinha que fazer as ações, às vezes na porta de um restaurante, na porta de um evento e tal. Hoje a gente consegue proporcionar para as pessoas que estão com a gente a ação dentro do restaurante. A gente fez agora uma ação dentro da Tropeiro. O Tropeiro, para quem não sabe, é um dos principais restaurantes aqui da cidade. Acho que nunca ninguém tinha feito lá, né? É a melhor churrascaria do Brasil, pra mim. Então... Também. Não tem, você vai em qualquer lugar do Brasil hoje, não tem uma churrascaria melhor que a nossa. Aquela ação que eu fazia no semáforo, né? A ação, pra quem não sabe, galera, é focado em prospectar clientes
para a gente esquentar eles para poder vender para eles, né? Para mim, eu falo para os meninos que é o lead mais barato que tem, ainda é o boca a boca. É Uhum. você ali abordar a pessoa, você tá... e a gente estrutura, quando a gente vai fazer uma ação, antigamente a gente pegava um folder, colocava etiqueta, e às vezes nem o folder, levava a prancheta só para pegar contato e ia. Hoje a gente proporciona uma estrutura, um Experiência. stand, uma maquete. A gente fez uma parceria agora com... Como chamar aquela loja do Boulevard lá, Fundim? Narezo. Na Arezo, legal. dentro da Arezo. Então, nosso corretor estava ali dentro da Arezo, tanto do Center Shop como do Fundim. Ano passado mesmo, a gente, quando era corretor, a gente tentava ir na FEMEC, não podia, né? Porque a gente não tinha pago lá a cota. E aí, eu lembro de várias vezes ir na FEMEC, a gente ficava lá na porta mesmo, Que não tentando podia abordar, entrar. que a gente não podia abordar. E aí, no ano passado, pra gente foi uma realização que a gente colocou a Um marca sonho. lá Eu acho que para mim dentro. o sonho mais... Um dos sonhos mais fortes que eu realizei foi ter um stand nosso dentro da Na FEMEC. FEMEC. Legal. E esse ano a E gente lindo. tá de novo. Que a FEMEC, né? para quem não sabe, é a de feira agronegócio. de agronegócios aqui. Ela é uma das mais fortes de Minas Gerais, né? É onde- quiçá Brasil, né? Que concentra os principais produtores rurais aí a nível nacional. Aí tem leilão, tem exposição de maquinário, tem vários negócios que são feitos dentro da FEMEC. Ano passado É uma teve feira de 800 negócios. milhões, foi quase 1 bilhão de negócio. Na pandemia, a gente acabando de sair da pandemia, quase 800 milhões em valores aí de negócios realizados dentro da FEMEC. Esse ano eles estão esperando bater 1 bi. Então, você tá lá dentro, no stand, é uma realização de um sonho. Para quem não podia entrar, para quem tava ali de fora, mas sonhava um dia ter algo ali dentro. E não é só sonhar, né, Marquinhos? Porque já passando aí um pouco da sua trajetória, a gente chega no Terras Alfa. Porque quando você entrou na Alphaville, pelo que eu te conheço, você não entrou para resolver um problema de estoque. Você queria também colocar em prática. Esse foi o troféu, na verdade, né? Os caras chegaram e falaram, não, resolve isso aqui primeiro. Aí eu só não sabia que esse primeiro aqui era desse tamanho, né? Sabia, era só a pontinha, você estava vendo só a pontinha do iceberg, né? Não, eu tive a certeza quando eu falei, é o maior estoque da Alphaville hoje, né, em VGV. Então, mas assim, o Terras Alfa foi um troféu, né? Construído de uma maneira certa. Aí eu lembro muito bem dessa fase nossa lá, da gente falar assim, ó, a primeira coisa que a gente precisa ouvir é onde a gente está, é o mercado, é a cidade. Aí a gente começou a fazer eventos dentro da cidade, aí a gente começou a fazer o temporada gourmet, começou a ir pro shopping. Eu tava nos Lembra? eventos todos. Então. Fiz plantão no shopping, fiz ação também. E eu lembro que teve situações de eventos que você tomou frente, né? Que às vezes a Alphaville falou, não, isso aí não dava, e você, como Marco Melo, arcava com a cara, coragem, com custo, com tudo. Que é outro princípio que eu fui adquirindo, viu, Wisler? Assim, você quer ter um negócio, você tem que investir. Tem. Ah, se tem. Ou pode ser R$10, mas você tem que investir. Tem. Entendeu? Eu ganhei uma loja lá no shopping por tipo 1 mês e acabamos ficando 3 meses. E aí eu recebi deles assim, ó, nós não temos verba para fazer absolutamente nada. Então eu fui dando um jeito na loja. Peguei maquete, transportei maquete. Aí eu lembro até hoje que a gente adesivou a porta da loja, assim, só com o nome, né, da empresa. Colocou alguns móveis ali. Os móveis, o shopping me emprestou algumas mesas, aí eu fiz uma parceria com uma loja de Uberlândia. Falei, vocês não querem montar um lounge aqui e tal? E deixar o cartão de visita? Aí o cara fez do limão limonada, né? O cara topou, eu falei, cara, é agora. Aí ele montou, aí ficou uma loja linda. Ficou né? Assim, bonito mesmo. do nada, pegamos lá, nem lembro, acho que era Richards ali, estava sendo desfeita, e aí o shopping não podia passar um dia com ela fechada. Que hoje é lá onde ri, né? Isso, exatamente. Pertinho Aí ali do stand. a gente não podia, o shopping não podia passar um dia sem estar aberto com aquela loja. Que é uma das principais ali, fica bem na entrada. Aí a gente pegou, recebeu o convite na hora, falei, cara, isso aí caiu do céu, né? Então eu fui falando assim para eles, é necessário que a gente ouça a cidade, participe da cidade. Sim. Não é simplesmente falar, eu sou fulano e se você quiser você venha comprar.
Não, eu tenho que participar do dia a dia. E essas ações foram nascendo para a gente também capilarizar. O cara ia no shopping, olhava um pouquinho, depois ia ali na esquina, tinha uma tenda, depois ia ali, tinha um cara entregando o Que folder. é o que a gente tenta fazer também o máximo. É uma coisa que eu aprendi desde muito nova, que é uma frase muito clichê, mas que para mim faz total sentido. E com a Foco, a gente veio com isso, que é quem não é visto não é lembrado, né? Uhum. E aí foi onde também que a gente trouxe essa ideia da Foco. Porque acontece muito, a gente tem um cheirinho de carro, eu direto recebo mensagem. Já o cara da Toyota falou que é o terceiro cheirinho de carro num mês que vem aqui, que o carro tá com o cheirinho da Foco. Não, e esse negócio da foca é engraçado, que lá em casa, hoje eu cheguei agora, tava no praia com meus meninos, aí cheguei, aí tinha uma vela acesa lá em casa, assim, né? Aí eu falei, que vela é essa? Aí minha esposa, é a vela da Foco. E é boa, funciona Então, super, tem um muito cheirinho cheirosa. gostoso, né? É. E Então, a ideia é sempre estar em todos os momentos da vida da pessoa. Em tudo. É numa ação, é estar presente, para quando a pessoa pensar em imobiliária, ela pensar na Foco. E levar isso de uma forma sutil, que eu acho que foi o que você pensou também na época exato. do Alphaville. É É, o você cara me, tá no shopping, é o cara tá no lugar, tá tá no outro participando e da rotina pensar. de todo mundo também. E a cidade funciona Exatamente. assim. É que você estava perguntando das 300 ações. Eu não sou, assim, nunca fui corretor, né, de Uhum, ofício. Então, eu uhum. sempre trabalhei, o que me deu também muita bagagem. Eu sempre trabalhei fora da função de corretor. Então, o olhar crítico é outro, né? Sempre trabalhei com a gestão. E nessa época das 300 ações, eu criei um modelo chamado meta compartilhada. A gente ia fazer reunião imobiliária, juntava a equipe focada no produto, ou quem quisesse participar, e aí a gente falava assim, era todo começo de mês, a gente falava assim, ó, beleza, gente, a gente tem aqui uma meta guarda-chuva que a empresa nos deu, mas a equipe se propõe a vender quantos esse mês? Porque a meta ela é construída, ela não é imposta. Eu tenho uma meta que está lá, mas eu tenho que construir ela com todo mundo, tenho que vender ela para todo mundo. E aí a galera falava assim, não, eu vou vender dois, aí o outro, eu Uhum. vou vender dois, aí o outro, eu vou vender dois. Aí a hora que você via, assim, tinham 8 pessoas vendendo 16 lotes. Eu falei, cara, se eu vender 16 lotes esse mês, eu tô feito, né? Imaginava, só numa imobiliária, pensa. E a verdade é que as pessoas, elas não têm compromisso com o que elas estão escrevendo. Não. Esse é o terrível, porque o cara, a vontade de vender dois é enorme. Mas Posso o que que chegar e ele falar, quanto você fez? quer vender por ano? Quer vender 900 milhões? Beleza. Então, só ter a vontade é uma coisa, é desejo, né? Um desejo que você tem de vender dois. Aí, quando a gente ia para a segunda parte da planilha, tá, agora a gente vai ter que falar como nós vamos vender esses dois. Aí era aquele silêncio matador na sala. E aí, fulano, como é que nós vamos vender esses dois lotes que você está se propondo a vender? Aí o cara ficava, engasgava, o outro ficava em silêncio, o outro... Aí a gente tinha que ficar propondo as ações. Então as ações, grande parte, nasceram disso. E aí depois eu tinha, como tenho, posso até colocar aqui para a galera baixar, né, num link, a gente disponibilizar esse modelo de meta compartilhada. E aí eu tenho o que a gente chama de semana extraordinária, que aí tinha ali quantas ligações eu ia fazer, quantos test drives, quantas ações, tudo bonitinho. Hoje, se você digitar no Google, você baixa, mas na época não tinha. E aí, o que eu queria explicar para o corretor? Que ele tinha que ter uma métrica, porque ele tinha que saber o esforço que ele tinha que ter para fazer uma venda. Entendeu? Então, beleza, eu cheguei no final do mês, seja com o meu produto ou com de qualquer outro, aí eu cheguei com 5 unidades, R$1 milhão. Qual é o esforço que você fez? O que você precisou fazer para vender isso? Direção certa, né? Porque a gente vê que a gente se depara, muitos profissionais de venda, principalmente na nossa área, que ele se acomoda pelo fato dele, não, eu tô fazendo, eu tô ligando, eu tô indo pro plantão, eu tô fazendo a ação, eu tô organizando minha meta. Ele tá colocando a energia ali, tá colocando a força, porém tá na direção errada, né? Beleza, você tá ligando, mas você tá fazendo a ligação como ela deveria ser feita? Você tá sendo efetivo na ação que você tá fazendo?
Você tá no plantão, mas você tá no plantão aí no TikTok, no Stories do Instagram, no joguinho do celular, no grupo do WhatsApp aleatório, você tá ali comprometido com a meta que você propôs, né? Porque eu já tive a oportunidade de ver você fazer essa semana extraordinária, né? Que nada mais da pessoa ela se comprometer com a meta dela. Nada mais é do que o óbvio, né? Ela tem que se comprometer com aquilo ali, cara. Você quer vender 2? Beleza, eu quero vender 10, eu quero vender 5, eu quero vender 50. Mas você tem que se comprometer com isso. Tem frases, assim, que são fortes pra mim, sabe? Que eu guardo muito, assim. De diversas pessoas que têm sucesso. O cara falou assim, você é responsável pela sua casa? Não, sou responsável pela minha casa, pela minha família. Seus filhos, você que põe a comida na mesa? Sou eu. Legal. Você acha que o seu trabalho representa essa responsabilidade? Ou seja, o alimento, o dinheiro, a remuneração para poder sustentar a sua família? Acho. Então, afirme, né? Você mexe com o quê? Não, eu sou vendedor. Quantos livros de venda você leu esse ano? Aí o cara engasga, sabe? Então a gente vai vendo que as pessoas elas têm muita vontade, mas não têm atitude. E isso foi desvendando várias coisas para a gente trabalhar. Por exemplo, eu quando estou um pouquinho acima do meu peso, eu tenho medo de pesar. Né? Assim, Quem nunca? Na época que eu estava quebrado, assim, que eu não tinha R$1, eu morria de medo de entrar na minha conta corrente para ver quanto de dinheiro tinha lá. E aí um dia um amigo meu me falou assim, cara, você prefere atravessar a rua de olho aberto ou de olho fechado? Aí eu respondi, não, de olho aberto, é claro, porque de olho aberto você vê o carro vindo, você consegue se salvar, enfim. Então por que você está atravessando de olho fechado? E aí isso foi uma sacada para muita gente, não só para mim, mas para muita gente, porque eu fui observando que as pessoas elas queriam ter o resultado, mas sem fazer nada. Queria atravessar a rua de olho fechado, achando que as coisas vão cair do céu, vão plantado no chão, sei lá. E, cara, essa semana extraordinária foi gerando uma planilha de Excel básica, onde as pessoas podiam medir mensalmente ou quinzenalmente o resultado delas, e a performance delas, e o que elas tinham que melhorar, e o tamanho da força que elas tinham que colocar a mais ou a menos, entendeu? Enfim, e aí isso foi dando também muito fôlego para imaginar como é fazer uma gestão em cima de um grupo de pessoas que a gente trabalha hoje com, 500, 600 pessoas indiretamente. Né? Aquelas 20 pessoas se tornou a gestão da Ares hoje, contando com as imobiliárias e clientes e parceiros, dá mais de 600, 700 pessoas no envolvidas. último ano, porque não é só Uberlândia, né, que a gente trabalha. Foram 82 imobiliárias que venderam conosco e mais de 1.500 corretores que se relacionaram de alguma maneira. Ô Brian, pega meu troféuzinho 2021, 2022, deixa aqui. Boa. Pega aí, por favor. Aliás, a gente podia colocar, né? Tem o de quando também abriu a foto. Foi. Tem tudo. Foi. Pega aqui, aí. ó, um embaixo, um em cima. Aí, um em cima aí, Brian. Em cima só... Isso, meu filho. Lá em cima, ó. No alto. E coloca aqui. E tem o quadrozinho aí também, ó, que tá no seu... Fora os da Max que estão ali. Max. E aí vai. Se for colocar, é o que eu falo pros meninos, porque hoje, graças a Deus, a gente consegue ser referência em venda em várias consultoras, que a gente não divulga, mas a do Santa Mônica, por exemplo, Koba, HL, Pacheco, a gente é primeiro lugar aí em praticamente todas essas consultoras. Eu queria... Até o Jonathan, essa semana, se ele estiver ouvindo a gente aí, eu vou compartilhar aqui. Porque no final do ano nós vamos ver. Ele virou pra mim e falou, esse ano não vai ter pra você não, né? Eu falei, por quê? 2020 vocês foi primeiro em vendas nossas. 2021 vocês foi primeiro.
2022 vocês foi primeiro. Esse ano vocês estão pra trás. Eu virei pra ele e falei, mas nós estamos em fevereiro ainda. Calma. tem 10 meses É, ainda, né? calma. Trabalha com constância. Chega A devagar. constância é A assim. gente é. trabalha com constância. Eu gosto de falar isso pros meninos. A constância ela é extremamente importante. Mas largar bem faz toda a diferença. Vamos colocar aqui, Marquinhos, o vídeo do lançamento do Terras Alfa. Boa. Porque eu acho que ele premiou, né? É, Quanto tempo você ficou na Alphaville? eu fiquei 4 anos. 4 anos na Alphaville. Então, eu acredito que o Terras Alfa ele foi aquele prêmio assim que falou, cara, Ele foi que o... Deus ele olhou pra você e falou assim, tá aqui o seu parabéns, você passou pelo vale da sombra da morte. Você não temeu mal nenhum. Né? Então tá aqui o maná, a terra prometida, né? Amém. Vamos colocar o vídeo aqui? Fabinho, Boa. prepara aí pra nós. Aí que massa, hein, vida? Pra mim, o Terras Alfa foi a maior experiência de vida. Eu comecei mesmo na corretagem pelo Whistler. O Whistler começou na corretagem por mim, né? Uhum. Porque a gente lá olhando algumas vagas de emprego, né? Eu queria fazer alguns freelance. E aí eu falei pra ele, vai lá fazer as entrevistas. Podia fazer aí o que eu podcast olhava. da Foco, né? Porque aí tem história. Nossa, É. tem. Aí ele começou, que eu achei uma vaga de entrevista lá pra ele, foi. Aí depois de um ano de insistência, né, eu comecei na corretagem e quando eu comecei, o Whistler já tinha uma ascensão no mercado, ele já tinha uma visibilidade. Então eu comecei como a esposa do Whistler, né? Não, a esposa do Whistler, no entanto, o povo não sabia meu nome. Até hoje, muita gente não sabe. Só que sempre nessa ideia de esposa do Whistler. E nessa virada de chave do Terras Alfa, para mim, foi muito importante, porque foi quando eu falei assim, não, beleza, o Whistler tá lá, ele tem outras prioridades. Na época ele estava fazendo parte de outro lançamento, foi até o Sense, né? Foi algum Foi da bem Brasão na na época. época. Foi. E aí eu falei, não vou trabalhar isso, eu vou trabalhar o Terras Alfa. Eu não trabalhava a região, eu não trabalhava o produto, eu vendia um ou outro, Terras não, Alphaville 1, na verdade. Vendia um ou outro, vendi bem Alphaville 1. E aí foi a minha virada de chave. Foi quando falei assim, não, eu vou trabalhar isso aqui sozinha, isso aqui vai ser eu. Independente do Whistler, não, vai ser eu. Então, pra mim, aquilo ali, cara, me veio na cabeça o quanto eu era capaz. E foi onde que eu consegui alcançar muito objetivo, mas fazendo o que tinha que ser feito. E foram Chegava características cedo. importantes aí, que você ia falar agora, ó. É, Chegava cedo, fazia ação, a dedicação, né? muito. O que mudou de lá pra lá? Continua sendo a mesma A mesma profissional. coisa. Assim, com Mesma várias coisa. melhorias, mas o essencial é o que você faz na sua empresa E hoje. fazendo o que tinha que ser feito, porque eu não tinha carro na época. Mal fazia um impulsionado, porque eu sempre gostei de rede social, mas eu achava muito batido. Uhum. Todo mundo fazia, e até hoje todo mundo faz. O que eu trago de diferencial ali? E aí trabalhava muito, eu chegava cedo, no entanto que teve uma época que eu falei, não, faz minha casinha lá, que tá ficando mais fácil. E era cedo e atendia o dia todo. E, óbvio, você atendia 50 clientes para vender 16 lotes, que foi no fim das contas. Só que o mais engraçado é você saber também trabalhar. Porque na época a gente chegou e a gente fez 17 pastas. E no final a gente fez. Não, na verdade eu fiz 16 pastas e a gente fez 17 vendas. No fim das contas, porque aí. Efetividade, né? Efetividade, porque muita gente trabalha com quantidade. E isso se traz até hoje para a Foco. A Foco, ela poderia, pela estrutura que ela tem hoje, ela poderia ter 200 corretores tranquilo. Tamanho da Foco hoje. Tem uma imobiliária de 700 metros. Uhum. Então, poderia ter muita quantidade. Só que desde lá para trás, era realmente a qualidade, não a quantidade.
E eu acho que isso a gente sempre foi trabalhando muito junto. Ah, vale a pena? O Isla tem vez que ele dá os rompantes, né? Não, tem que pôr mais corretor, tem que pôr, tem que pôr. Aí a gente vem. Não, E a vamos gente na vem empoderando qualidade. também, né? Um equilíbrio. Igual essa É, semana a gente agradeceu um parceiro que o cara vendeu semana passada. E eu agradeci ele pelo fato de não ter o perfil da nossa empresa. Ah, mas tá vendendo? Tá. Mas tem coisas que é muito além da venda, né? ter coragem, né? É. Porque você, pra fazer isso, pra arriscar como arriscou lá atrás, cara, tem que ter coragem. O meu filho um pequenininho me perguntou essa semana. Foi uma pergunta assim, matadora. Papai, o que você prefere? A força ou a coragem? Do nada. Aham. Aí eu falei, a coragem. Coragem. A coragem. Mas de onde ele tirou isso, gente? Não sei, cara. Mas assim, ele é gênio, né? Então, não sei. Papai, você prefere a força ou a coragem? E Do querendo nada. ou não, e trazendo pra coragem também, eu acho que vem muito no que a gente vai falar agora, que é da arte. Porque eu tenho certeza que pra É. você sair nessa parte que tava no auge, né, pós Terras Alfa, que foi uma experiência maravilhosa, eu acho que pra todo mundo. Eu brinco que até hoje a gente não passou mais por lançamento daquele jeito. É. Que a gente vai na expectativa e fala, meu Deus do céu, será que eu vou ter que sentar na mesa com 12 clientes? Porque foi. Teve uma hora lá que a gente tava com 6 clientes na mesa, o Whistler com não sei quanto, o outro corretor com não sei quanto, o gestor, então você nem via, e foi a loucura, Eu falo loucura. que Uberlândia já passou por muitos lançamentos, né? Mas esse tem um lugar guardado, sabe? É um lugar muito especial. E para mim mais ainda, né? Porque assim, foi onde eu fui testado também, né? De uma maneira que foi tudo que eu aprendi com a Alphaville, né? Que eu ainda não tinha passado por um. Eu já tinha participado de vários com a Alphaville, mas como ajudante, né? E a gente tem na Alphaville essa ajuda, né? Assim, quando você tá lançando, eu vou no seu, te ajudo de Bop, aí no meu vem e me ajudam de Bop. Até hoje, cara, a gente faz isso, né? Acho que é importante demais a gente fazer isso para trocar essa experiência, ver os modelos, Sim. onde dá errado, onde dá certo. Mas aí, aquele lá, eu assim, praticamente fui validado ali, né? E ali nasceu a Ares. Só para você entender, assim, foi feito o Terras, a gente vendeu lá em 5 horas, Quantos lotes foram? 500? 518. Aí 518 lotes tinha vendidos em 5 quase horas. 40, assim, com a Algar, né? Nesse período que você ficou na Alphaville, foram quantos lotes vendidos? Cara, eu vendi o mesmo lote 2 vezes, conta? É bem isso. Mas eu imagino, porque o Alpha 2 eram 400, eu entrei com 70 vendidos. Então, de Quase 1000 400, lotes aí, pode colocar na conta. uns 1000 lotes. Do Alpha 1, que já era lançado, eu vendi 170 lotes. Que Foi bem, voltaram de mas extrato, aí foi onde a gente começou a vender. Então pode É pôr muito 1000. bom. 1000 Lotes. para arredondar, 1000 lotes. E ali, cara, nesse evento que a gente viu agora, tinha gente que eu nem imaginava lá dentro. Porque, sabe, você não sabe que tem uma galera te olhando ali. Aí passou um mês e pouquinho desse evento, meu telefone tocou, um telefone de Campo Grande, DDD de Campo Grande. Aí o cara falou assim, ó, primeiro eu queria te dar os parabéns, que quem tá falando é o fulano de tal. Primeira coisa, queria te dar os parabéns. Eu estava lá e eu acompanhei tudo que aconteceu. Desde o dia anterior, a fila de 24 horas, as pessoas lá tomando chuva para comprar lote. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu falei, cara, mas quem que você é? Aí ele falou assim, não, eu sou da empresa Plaenge e a gente queria te convidar para você conhecer a nossa empresa. Aí depois eu fui ver, Plaenge? Quem que é essa Plaenge? Primeiro assim você vai falando, o que é esse povo, gente? Aí eu olhei e falei, caramba, os caras são o segundo maior do Brasil. Eles são uma consultora grande, né? Pra quem não conhece, ela tá aí entre as 5, 6. É a segunda hoje. Segunda, né? Do ranking de 22, ela é a segunda. A segunda. Só lançou 2 bi em 22. É incrível. Aí ela me chamou lá, eu conversei com um dos donos, com o coordenador, que é o Léo. Grande abraço pro Léo, se estiver vendo a gente também. Amigão que eu fiz aí no mercado. E ele falou, cara, a gente queria fazer isso aqui. Mas
Eu falei, mas eu estou na Alphaville, não tem jeito, né, assim. Só que eu tenho uma ideia. Você me espera 60 dias? Você já tinha essa ideia formada. Porque não foi só ele que chegou, entendeu? Outras empresas de Uberlândia foram chegando, foram perguntando, foram tentando contratar o Marco para fazer as coisas. Até uma empresa falou assim, cara, você não precisa aparecer, faz nos bastidores e põe alguém para tocar. Eu falei, não, eu não faço Tem isso, como, pelo não amor de Deus, né? funciona. Assim, eu tenho um compromisso com a empresa que eu tô hoje. Se eu for fazer isso aí, eu saio dessa empresa e faço alguma coisa diferente. E aí, quando eu fui para Campo Grande, eu falei assim, cara, nasceu a minha empresa. Ali eu tinha certeza. Pensa na... A sua ida até lá foi tranquilo, mas você foi de carro ou você foi de Não, avião? fui de avião. Quanto tempo de viagem? 1h30, né, daqui para lá. E de voltar? Mais 1h30. 1h30? Você chegou a dormir lá ou não? Dormi, fiquei 3 dias lá. Esses 3 dias. Cabeça Pensa formigando. a cabeça formigando. Nossa, meu amigo. E aí, uma coisa importante, por isso que vem a frase do meu filho, você prefere a força ou a coragem, né? Porque daí vem o medo, Vem. entendeu? E aí eu senti medo, cara. Aí eu Foi falei, mais difícil do que Realiza e Alphaville. foi, porque as duas, eu tô dentro de uma estrutura, né? Você teria um fixo ali, né? Você tem Não, assim, toda a eu estrutura. nem tava pensando muito na grana, mas eu tô, assim, debaixo de uma responsabilidade de alguém, entendeu? Agora não, agora... Eu sou responsável 100%. E o julgamento, né, assim, até o ano passado, eu fui um cara que sempre me preocupava com o que os outros achavam. Eu sempre tive essa preocupação. Mas, assim, já tô curando isso, sabe? Aos poucos eu vou curando. Mas aí eu falava assim, cara, Me eu conta tive... como que você tá curando. Ah, nas pancadas você vai curando. Você vai tomando pancada, você vai... Eu já sempre fui do foda-se. Então. Agora eu tô assim, você vai... o que tem que ser feito, tem que ser feito e pronto. Gostando ou não, é isso aí, entendeu? É. As pessoas que se identificam com seus valores, Sim, com as suas sim. crenças, com a sua missão, elas estão te acompanhando. As que não tem que te acompanhar, tem que estar fora mesmo. Com É certeza. isso. E a gente tem que saber separar também. Hoje, nós estamos numa geração mimimi, Nossa, cara. que eu vou te falar um negócio, Não. porque tudo é motivo para levar pro pessoal. As pessoas têm que ser profissional, né? O sucesso, aonde você encontra o sucesso, porque não é o sucesso que te acha, é você que tem que achar ele. E o caminho entre você e o sucesso vai ter tubarão, vai ter gigante e situações e pessoas muito mais fortes que você. Aí é onde entra a coragem. Tem que ter coragem para enfrentar. E quando você chegar ao sucesso, você tem que ter mais coragem ainda para manter lá. Porque, na minha opinião, é mais difícil você manter no sucesso do que você chegar lá, né? E você lançou com a Ares vários empreendimentos, né? Teve o Essenza, depois teve o Absoluto. O Estava Absoluto junto. não foi, a gente entrou depois. Absoluto não, o Esplendor da Max. Com a Max foram 4, e aí a gente adotou, né, o Concept, que basicamente... Não estava vendendo. O Concept tava bem parado. pouquinho, e o Absoluto tava bem vendido, a gente pegou só o final. Belos e belos produtos com a Max, né, assim, um abração pro Fausto, pro Rafa, pro Giovanni, que estão aí também. Uma empresa fantástica. E o modelo, né, de negócio do seu lançamento e tal, começou a entrar em evidência. Foi. Né? E com isso também, com o sucesso, você traz também os problemas que o sucesso traz. Você tem que saber lidar com ele. Exatamente. Né? E eu participei de alguns lançamentos, eu até comento com os meninos que naquele momento do lançamento, você tem que ser razão. Porque se você for só emoção, se você for levar para casa o que acontece... É isso aí. Cara... A gente sai brigado. Tem que saber separar. É verdade, tem que saber separar. É lançamento. Mas aconteceu isso e isso. Fala, isso. gente, vamos virar a página. Uma frase que você usa muito. Vamos virar a página e vamos seguir em frente. Entendeu? Cara, nessa época que eu fui para Campo Grande, fui mexido com isso, né? Eu pedi 60 dias pro cara.
Só que esses 60 dias, eu tinha que cumprir de novo aquilo que eram os meus valores. Aí eu liguei pro presidente da Alphaville, que é hoje, né, o CEO, na verdade, e falei assim, você me recebe aí? E ele é um cara super acessível. Não, recebo. Você pode me receber daqui 2 dias? Posso. Aí cheguei lá, tomei um café com ele e falei, cara, eu tenho 2 caminhos aqui dentro da Alphaville. O primeiro caminho é eu galgar com a minha carreira aqui dentro. Subir para gerente regional, depois... E assim por diante. Até chegar, eu falei brincando com ele, até chegar onde você tá. E eu vou chegar, se essa for a minha escolha. Ainda falei com ele. Mas eu tenho uma outra linha que eu posso horizontalizar esse processo, te atender com mais plenitude, ir para outras regiões. Por quê? Porque eu vi todas as outras coordenações de venda errarem. Então eu sei onde o sapato aperta. Uhum. Não estou falando também que, né, nós não vamos errar, mas eu sei onde o sapato aperta. E onde o sapato aperta? Onde, depois do lançamento, todo mundo abandona. Todo mundo quer pegar o cascalho ali e ir embora. E aí sobra... Toda empresa precisa resolver o problema da venda, né? Cara, sobra o estoque, que é a maior dor que todo mundo tem hoje, né? Em todos os segmentos, não só no mercado imobiliário. Por isso que todos os clientes que vão fechar com a gente falam assim, deixa eu entender, até quando vocês vão? Eu falo assim, até o final, se você não me tirar. Se você não me tirar, eu vou até o final, até a última unidade, entendeu? Então, assim, existe esse compromisso da nossa parte, mas naquele momento eu senti medo. E é um medo natural, um medo, assim, de ser julgado, né? Que as pessoas acabaram falando, muitas pessoas falaram, mas uma coisa é você ser coordenador de vendas, outra coisa é você ser dono de empresa. E realmente é mesmo. Cara, só que assim, beleza, tenham paciência, né? Porque eu vou aprender a fazer isso aqui e já já eu tô de volta. E aí a gente fechou com a Plaenge, na época, tinha praticamente aberto a Ares com 4 clientes. O Granja, Marileuza, né? A gente tinha assinado um contrato com o Granja, a Plaenge, Alphaville, o Klaus, que é o CEO, né, me permitiu ter os produtos que eu já tocava em estoque para dentro da minha empresa. Então ela começou a ser sua cliente. Cara, você já pensa, abriu uma quem é seu empresa com a cliente? Alphaville para a Alphaville. Age e a Granja, né? Que a Granja Uai, também é tem um poder muito forte. Quem é né? seu cliente? Granja, Marileuza, Plaenge e Alphaville. Uai, onde você fica, filho? Em São Paulo, Barueri? Onde que é seu escritório, né? Aí meu escritório era aqui no Neo Office, uma sala de 30 metros quadrados, você lembra? Lembra aí? Então, Já usei lá para atender clientes antes de abrir a foca. Então, cara, eu falei assim, cara, a gente não precisa de escritório, a gente trabalha nos stands de vendas e tal, pensei sempre comigo assim, né? Aí depois veio a Max, que a gente já estava namorando muito, e quando o Fausto também viu que a gente estava lá na Plaenge, a Plaenge é muita inspiração para ele, porque ele é de Campo Grande, né? Então, praticamente validou ali. E aí foram chegando os outros clientes. E aí a gente foi colocando esse jeito de trabalhar com os valores muito bem definidos e principalmente, cara, com as pessoas. Você vê, nós não somos em muitos, mas o que a gente faz é de muita gente, entendeu? Então, com pouca gente, a gente faz coisa de muita gente. E o melhor de tudo, as pessoas... Qualidade, é né, qualidade. que a gente tava falando. As pessoas, elas, por exemplo, os meninos vêm aqui, né? Todo mundo sabe que é Ares. Porque é uma coisa só. Entendeu? Os valores são os mesmos. Então você pega lá o Paulinho, pega o Marcelo, pega o Marco Paulo, pega a turma toda que está com a gente, os valores são os mesmos. Né? Então, e a Ares nasceu em outubro, setembro de 2019, menos de 4 anos nós temos. É isso E aí. estamos aí o ano passado fizemos mais de 650 milhões de vendas, né, de lançamentos. E esse ano o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. Esse ano tem muita coisa. Tem muita coisa. Pra gente, né, finalizar o nosso bate-papo, eu queria agradecer aqui a sua presença. Sei que o tempo é corrido. Uhum. Queria agradecer a Estamos sua aqui num presença feriado, também, que né? Aos né, campeões do Estamos desconforto. o campeão. Feriado, carnaval. Estamos gravando aqui hoje no feriado de carnaval. A gente deve soltar aqui daqui 2 semanas ainda. Mas queria agradecer e eu queria encerrar com 3 perguntas. A primeira, eu queria perguntar para você a mesma pergunta que o seu Fit fez. Você prefere ter a força ou a coragem? E a coragem, por quê? E a força,
Por quê? Se você escolher a coragem, por quê? E se você escolher a força, o porquê? Eu prefiro ter a coragem. Foi isso que eu respondi pra ele. Porque a coragem te tira o medo, né? Ela te elimina o medo. A força eu conquisto, sabe? A força, ela é um processo. Igual quando você vai pra academia, você vai fraco. Mas aí no processo você fica forte. A coragem não, é uma decisão. A coragem é querer fazer, a coragem é enfrentar os desafios que você tem. Ainda que o céu esteja preto, entendeu? Mas eu vou voar. Essa é a Aham. E a coragem. coragem te dá força, né? A coragem te dá força. Então, para mim, a coragem é uma atitude, uma decisão que você tem que ter. E quando ele perguntou isso, eu fiquei assim, cara. Cara, que reflexão maravilhosa, né? Porque tudo na nossa vida é coragem. É coragem. O resto é a partir dessa decisão que você tomou. A Ares, por exemplo, foi coragem. O resto é a partir dessa decisão que eu tomei. Então, entre força e coragem, é coragem. Coragem, né? E até quando você chega lá, tem que ter coragem para manter, Muita. né? Porque quando você vira evidência, vira referência, né? Tudo que você faz é motivo. É motivo para ou você motivar, agradar as pessoas que estão perto, ou você desagradar e desmotivar as pessoas que estão É. perto. Então, você ser líder hoje, não é só você estar acima de uma empresa, é muito mais do que um CNPJ, né? É muito mais. Eu vejo Muito que, mais. e admiro as pessoas que chegam, vou sair daqui para abrir minha empresa. Cara, sucesso, mas não aceite fazer menos do que você vê aqui a gente fazer. Eu sempre falo isso. E você vê tudo lindo, tudo maravilhoso, o sucesso nos lançamentos, é lindo. Mas por trás disso, tem muito sacrifício, muito Tem. suor, né? Tem. A segunda pergunta, eu vejo que você é um cara muito família, né? Qual que é o que a família representa para você, Marco? Tudo. A família é tudo. A família, ela é o maior empreendimento do mundo, né? E aí eu costumo dizer que aqui a gente tem uma capa, né? Aqui a gente usa uma capa, uma máscara de bonzinho, sabe? E na sua casa não. Na sua casa você tá nu, né? Você é do jeito que você é de fato. Então, eu sou chato. Às vezes grosseiro, às vezes eu perco a paciência. Sabe quem me conhece mesmo? Ana Raquel, Davi e Luca. Mas ninguém. Meu pai e minha mãe, minhas irmãs, é óbvio, né? Mas assim, lá nós temos coragem de ser quem a gente verdadeiramente é. E essas pessoas que estão lá suportam a gente e aceitam da forma como a gente é. Como não amar essas pessoas, cara? É verdade. Entendeu? Então, a família para mim vai ser sempre o maior empreendimento. E você falou, né, dos sacrifícios, né, que a gente tem que fazer. As pessoas não veem o bastidor, né? Não vê. Mas a família envia você para fazer o que você tem que fazer, sabe? Apoia, dá força. E a gente vai ter que ter outro FocoCast, porque assim, Vai. se a gente Se for entrar nisso aí. né, em cada detalhe, em cada circunstância, em cada momento, né, onde a gente teve o apoio da nossa família, a gente vai ficar mais uma hora falando, né? Mas para mim é tudo, cara. Eu tenho 2 filhos lindos, né? Todo mundo vê aí no meu Instagram, enfim. O Davi de 11 e o Luca de 4 anos. E a minha esposa sem falar nada, né? Assim, é a gata do... É a Nunca vi, sensação, gente. né? O, Ô, bicha bonita, né? o cara Como pergunta que assim, como é que pode? você deu conta de casar com uma mulher bonita dessa? Eu disse, a conversa aqui é boa, velho. Sou vendedor. Me Tem que falar vendi, isso. né? Conversa é boa. E a última, pra gente fechar aí com chave de ouro, né? A gente sabe que hoje você é temente a Deus, né? Uhum. E falar, a gente precisaria do podcast 2, né? É. FocoCast 2. Mas falar o que representa Deus aí na sua vida e qual foi a importância dele aí em toda a sua jornada profissional. Eu costumo dizer que o ser humano sem Deus, ele não é ninguém. Nos meus piores momentos e nos meus melhores momentos, eu clamei a Deus. E Ele é o nosso Salvador.
né? Assim, a gente não pode ter vergonha de proclamar quem Cristo representa na nossa vida. Ele é Deus que a gente ajoelha, sabe? Conversa, tem resposta. Ele é vivo. Ele é vivo. E todas as decisões que a gente tem que tomar, a coragem, né? Que a gente tem que ter, ela é direcionada por Ele. É por Ele. Então eu agradeço sempre a Deus por me permitir estar aqui, por, através do meu trabalho, me usar como instrumento, né? E por abençoar pessoas e ser abençoado por tanta gente. Um dia eu pedi, Deus, eu quero ser líder de muita gente. E aí ele foi colocando. E cuidado com o que você pede. Porque se é da vontade dele, ele vai te entregar. Vai. Na hora que eu vi, eu falei, Deus, eu pedi para ser líder. Aí eu tava na frente, assim, no meeting, não lembro qual que era, mas tinha muita gente. E aí eu olhei aquilo ali e falei assim, obrigado, Senhor, o Senhor respondeu a minha oração. Muito forte. Né? E essa questão de você pedir para Deus, você tem que tomar cuidado. Uma vez eu tava vendo um vídeo, e nesse vídeo a pessoa virou e falou assim que você tem que ter todo cuidado que você pede para Deus. Vou pedir para Deus sabedoria. Cara, você tá disposto a passar por o processo todo para você ter a sabedoria? Ou porque você acha que vai vir uma lâmpada na sua cabeça e esse príncipe vai... Não. Sabedoria, pra você ter sabedoria, né, você tem que... É doloroso, né? É um processo difícil. Você vai sofrer, você vai chorar, né? Você vai ser humilhado. Tem dia que você vai olhar assim, você vai ficar sem chão, né? Uma coisa, você tá num avião, você desmontar ele, pular, e você tem que montar ele para poder sobreviver. Então, ninguém vai ter sabedoria deitado no sofá, jogando um videogame ou lendo livro. Tem um momento de jogar videogame? Tem um momento de ler o livro? Tem, né? Mas a sabedoria, ela vem com esforço, com sacrifício, né? E com a prática, com a ação, com movimento, né? A gente tem que movimentar. E sair aí da zona de conforto, né? Tem um amigo meu que fala assim, eu acho que você tinha que postar mais no seu Instagram sobre Deus. Aí eu virei e falei assim, não, eu prefiro viver. E as pessoas olharem para mim e entenderem, sabe, o testemunho vivo daquilo que é o Senhor, né? Porque nós somos humanos, falhos, mas a forma, sabe? Como a gente busca a melhoria, o perdão, os valores que o mundo tem perdido, né? A compaixão, enfim, tantas coisas que o mundo tem perdido, né? E que a gente tem a capacidade, através de Deus, de ser instrumento para poder curar, né? Para poder abençoar as pessoas de uma forma a devolver os valores. Então é só isso que eu peço. Eu quero viver mais e as pessoas olharem para mim e falarem assim, esse tem Deus. Sem, às vezes, você precisar mostrar, ficar postando, né? Expor isso, né? Você ser a referência, né? A pessoa que é iluminada, ela chega para iluminar o espaço. Os caras olham e falam assim, o Whistler e a Ellen tem alguma coisa de diferente ali, não tem? Tem uma luz diferente, tem um negócio diferente ali, sabe? É isso, cara. Que muitas vezes as pessoas falam, mas como, né? Como que surgiu a Ares? Como que a Ares faz tanto sucesso? Como que surgiu a Foco? Mas por que a Foco faz tanto sucesso? Isso aqui, braçal, o trabalho que a gente faz é consequência. Mas eu acredito muito que por trás de tudo isso é Deus quem tá ali, dando suporte, projetando, fazendo. Entregando as dificuldades, né? Que é o que você falou, assim, né? Pra gente aprender. Ensinando, né? É isso. Pessoal, eu agradeço aí a audiência de todos, né? Eu acredito, quando a gente começou a fazer esse Foco Cash, eu quero fazer o maior podcast daqui de Uberlândia. E vou dar uma lembrança aqui para você, Marco Melo, traz aqui, Brian, por ter vindo aqui. Será que tem uma vela nova? A vela é só final de ano. Foco sempre tem. Obrigado.
Mas tem pra comemorar aí, final de semana. Final de semana, com a patroa. Gente, o trem tá pesado. É pra abrir ou é em casa só? Aí você que sabe, você que sabe. Deixar o povo curioso. Pode abrir em casa e deixa as pessoas curiosas. Deixa eu só ver se eu vou te contar. Nossa, que feio. Vamos. Ó. Entre outras coisas, tá? Aqui. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, Cassiano, PV, Brian, Fabinho aí fazendo nossos vídeos aí. E, Fabinho, eu queria que você deixasse no link aqui o seu Instagram de comédia aqui. Vou falar pra você, viu? O cara é um artista mesmo. Não, o Fabinho, ele pinta, ele edita, ele grava. Ele canta, toca. Cara, É o futuro Whindersson. Não, ele é aquele cara que ele cruza a bola, dribla a marcação e ainda faz o gol. E a minha mulher falou assim, amor, o Fábio é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Você vê que tem um negócio que ele não faz mal feito. Você já viu ele pintar? Não, nunca vi, não. Cara, depois você abre o Instagram dele lá e vê ele pintando, o desenho dele. É incrível. O homem é o cara. Falando ontem que a gente tava vendo o negócio do Whindersson, né? O cara canta, o cara não sei o quê. Mas não é possível. Aí, Não, e a gente só faz coisa bonita, coisa boa com gente boa. Então, o Fabinho, ele que faz todos os nossos vídeos, de todos os lançamentos, os meus, né? Os meus vídeos também. É isso Obrigado, aí. Fabinho. Obrigado, Fabinho. Obrigada, gente. Agradeço a todos aí, ótima semana e bora pra cima. Bora. Obrigado pelo Obrigada, papo. Valeu. Obrigado. Na 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 na.